Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos, é uma honra, é um prazer poder estar novamente em sua casa, novamente com você, com sua família, para que nós possamos juntos mergulhar nas revelações da palavra de Deus. Hoje nós estamos iniciando uma jornada, eu creio, que abençoará muito a sua vida. O tema do nosso estudo hoje é tende por motivo de toda alegria. O quê? O passardes por várias provações. O nosso objetivo é revelar a você que esta expressão, tende por motivo, tem o significado de ter domínio sobre alguma coisa. Ou seja, ordenar com força judicial, ser um líder, ter autoridade sobre. Para te revelar que não importe a situação que eu e você possa enfrentar no momento, nós temos e somos autoridades sobre todas elas. E há um motivo. Por causa da intimidade com Jesus, por causa da sabedoria que reside em nós. Nós reinamos, temos autoridade dele para vencer qualquer obstáculo. Da mesma forma como Jesus andava por essa terra e vencia os obstáculos da sua vida. Da mesma maneira. Infelizmente, o nosso conceito de ter alegria na provação é que nós precisamos forçar estar feliz. Estou contente com essa situação. E aí sim, quando eu estiver feliz com a situação, Deus vem e me dá a bênção. Senão, não tem bênção. Então nós procuramos fazer o quê? Trazer esse sentimento de alegria, mas eu não sinto alegria. Eu não estou sentindo algo que me faz feliz naquele momento, me faz rir. Eu sinto a intempérie, eu sinto a dor daquele momento. Mas eu tenho por direito e tenho por legalidade espiritual o exercício do domínio sobre essa situação. Então, não é ter um sentimento de alegria enquanto eu estiver sofrendo alguma coisa, mas eu ter a convicção e domínio ao passar por essa coisa. E é isso que nós vamos descobrir durante o nosso estudo de hoje. Veja o texto. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então são ingredientes muito importantes para a nossa vida. Perseverança. Porque note que as pessoas vão no sobe e desce. Não existe estabilidade. Então a estabilidade é alguma coisa muito importante. Por quê? Porque ela nos conduz num caminho seguro. Ela vai nos levando para um destino seguro.
E é o que todo crente precisa. Mas para eu alcançar essa estabilidade espiritual, então eu tenho que entrar em situações adversas, porque o mundo está cheio delas. Nós não vamos ficar isentos delas, mas precisamos entrar e passar por elas. Mas quando entramos e passamos por elas, segundo a revelação da palavra de Deus, nós devemos fazer isso com autoridade. Como que isso pode acontecer? É o que nós vamos começar agora a compartilhar com você nesse momento. O livro de Tiago, ele foi escrito para nos trazer uma consciência muito profunda de como nós devemos viver. E a nossa vida, as diretrizes da nossa vida, estão direcionadas, ou melhor, são direcionadas pelas palavras que nós emitimos. Nós chegaremos lá, mas antes de chegarmos ali, eu quero te colocar alguns fundamentos específicos para que você possa entender duas coisas nesse momento. Primeiro, com certeza passaremos por momentos adversos. Então não espere não encontrá-los, você vai encontrá-los. Segunda coisa, com Cristo em você, o seu domínio sobre sua vida leva você a dominar uma situação. Isso é maravilhoso. É isso que nós vamos descobrir hoje. E eu espero que você esteja atento ao que a palavra de Deus está dizendo. Eu quero te conduzir agora a algumas palavras-chave. A Bíblia diz assim: tende por motivo de toda alegria. Essa palavra tende é uma palavra muito específica, ela é muito especial. E antes de eu lhes dar o significado dela, eu quero te mostrar uma coisa. Quando o nosso conceito, quando passamos por uma situação adversa, é de que nós temos que ter um sentimento de alegria. E se esse sentimento não estiver presente, então a minha bênção não vem. Porque nós associamos o sentimento à necessidade de se alcançar alguma coisa. Porém, a palavra que está sendo utilizada aqui, que é a palavra tende, é a palavra grega original hagiomai, que significa ir adiante. Veja bem, você está entrando numa situação, vá adiante. Esse é o sentido da palavra. Ser um líder. Governar, comandar. Ter autoridade sobre. Ou seja, ser um príncipe de poder real, governador, chefe, líder no que diz respeito à tua influência, veja bem, a tua influência sobre a situação, e que controla em conselho. Ou seja, que sabe liderar, que sabe ir adiante. Então esse termo hagiomai é usado para qualquer tipo de líder, chefe ou comandante. Você entendeu? Então, não tem a ver com o sentimento de alegria. Mas a Bíblia diz assim, quando vocês estiverem passando por uma situação, estejam no controle dela, estejam como senhores dela, sejam governadores da situação, não governados pela situação. Então, no vocabulário bíblico, nós encontramos significados que não são vazios. Eles estão ali por uma razão, porque encontram no poder de Jesus ou no poder da sabedoria que habita em você o respaldo para todas estas
verdades. Então, governar com Jesus é o mesmo que ter o quê? O domínio. Reinar com ele. Então, o termo hagiomai, ele vem da raiz agô, que possui em seu significado esse sentido: conduzir segurando com as mãos. Ou seja, levando deste modo ao destino final. É como que se você estivesse com mãos dadas com a sabedoria, que é Jesus, e ele diz assim: venha comigo e você vai chegar no ponto final, você vai chegar do outro lado. Como ele foi atravessar o mar uma certa ocasião com os discípulos, e no meio daquele mar houve uma tempestade, e então eles clamaram pelo nome de Jesus. Jesus se levanta, ele repreende o vento, acalma o mar, e eles venceram a situação por causa dele. Agora, mas você diz, Jesus estava no barco com eles. Jesus não está aqui no barco comigo. Não, veja bem, isso não é verdade. Jesus estava no barco com eles porque Jesus habitava no corpo dele. Mas, se Jesus estivesse no barco neles, ele estaria tão no barco quanto estaria no seu próprio corpo. Ele está em nós, ele está em você. E por isso, Paulo está dizendo, tenho bastante alegria, porque no momento em que vocês entrarem em todas as situações adversas da sua vida, ele estará com você. Ele é o bom pastor, ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então essa palavra, agô, ela quer dizer seguir acompanhando até um lugar. Como andar com a personalidade de alguém. Não é na tua personalidade, na personalidade dele. Veja, quando nós somos tomados pela sabedoria dele, a personalidade dele está em nós. Nós estamos nele. E aí ele vem e ele se manifesta. Ele nos segura pela mão. É como se ele saísse de dentro de nós e passasse para aqui. E disse, agora vem comigo e nós vamos passar juntos por isso aqui. Porque nada pode me derrotar. Nada pode me derrotar. Eu já venci o mal. Todo o principado, potestade, tudo já está vencido por ele. E é para se submeter a ele. É esta visão que Paulo está passando para Tiago nos passar. Então veja, como andar com a personalidade de alguém. Ou em nome de alguém, como o seu ajudante maior. Jesus, a sabedoria do alto. Por isso que Paulo diz agora, tenha um motivo de toda alegria. Não enquanto você está passando pela provação, o sentimento de, isso aqui está gostoso, isso aqui está bom. Não é isto. Eles têm de um motivo de toda alegria porque você tem possibilidade de dominar sobre toda a situação. E se você está sendo levado e conduzido pela mão para chegar do outro lado daquela situação adversa, é claro que quando você alcança aquele lugar, a alegria do Senhor estará lá. Por quê? Porque você sai vitorioso, ileso. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, nós podemos dizer que esta força que nos conduz na provação e a alegria do Senhor são sinônimas. Ela vai chegar até ali. Ela vai ser liberada por causa do poder de Deus. Me faz agora necessário lembrar você de uma coisa, que nós estamos indo numa progressão e eu não posso agora mostrar para você que é necessário que você tenha sabedoria para isso. Nós falaremos isso mais tarde. Hoje nós estamos lançando alguns fundamentos importantes para que você tenha o conceito correto daquilo que está sendo dito,
para você poder, mais tarde, nos próximos estudos que vamos fazer, entender todo o processo espiritual que eu e você passamos para obter a estabilidade cristã, a força, a fortaleza que nós todos precisamos para caminhar nesta vida. Então, a Bíblia diz assim, sabendo, eu preciso saber. Agora, eu quero te levar para esse outro conceito. Essa palavra saber aqui é a palavra gnosco. E o seu significado original é este: chegar a saber, vir a conhecer. Ou seja, obter o conhecimento de, perceba, sentir. Olha o outro significado dela: tornar-se conhecido. Conhecer, entender. Isso precisa entrar aqui, isso precisa ser visto. E essa expressão, conhecer, é muito usada na Bíblia como um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Como diz a palavra, e Adão conheceu Eva e gerou Sete. Gerou seus filhos. É assim que a Bíblia diz, conheceu sua esposa e gerou. Então veja, da intimidade se gera. Então, da mesma maneira, quando nós entramos numa provação, subentende-se que nós precisamos estar em intimidade com Jesus, sermos conhecidos dele e ele conhecido de nós. Para quê? Para que nós possamos ser conduzidos dentro de uma situação adversa, para chegarmos do outro lado numa situação segura. Por isso que a maioria das pessoas não encontram estabilidade quando entram nas provações, porque falta intimidade. Não tem um relacionamento íntimo com Jesus, não tem esse conhecimento profundo. Ele está comigo, ele é o meu bom pastor. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso não é querido, isto não é produto do teu intelecto. Não é eu saber aqui que vai me conduzir aqui. É eu me relacionar diariamente. É eu ter intimidade com Ele diariamente. É eu estar nele. Que no momento que a adversidade vem, Ele entra comigo e com você. E desta comunhão, Ele se manifesta com toda a sua autoridade, nos pega pela mão e nos conduz para o outro lado. E aquele outro lado produz gozo de muita alegria. Por quê? Porque nós vencemos as situações adversas da nossa vida. Então, o poder da nossa vida sobre as situações ou provações, como você possa chamar, advém como resultado de um conhecimento profundo que o Espírito Santo nos revela ao coração pela intimidade que nós temos com Ele. Assim como temos relacionamento sexual com nossas esposas e precisam, para esse relacionamento acontecer, precisa-se de intimidade, de emocionalmente estarmos ligados um ao outro. Da mesma maneira, você precisa passar por uma adversidade para gerar a tua vitória, esse nível de intimidade com o Senhor. Por isso que nós não podemos passar dias sem desenvolver esse relacionamento com Ele, porque quando o tempo mal chegar, nós não vamos dizer, eu não tenho neles nenhum contentamento. Por quê? Porque nós negligenciamos o andar diário com Cristo. Então, a comunhão com Jesus é a chave.
comunhão com Jesus abre o poder de uma percepção espiritual da presença real dele. E você não pode negligenciar isso. Eu não posso negligenciar isso. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, sabendo que a provação, e essa palavra provação é a palavra dokimion, que significa aquilo pelo qual algo é testado ou provado. Então veja, Deus não está nos testando, Ele está testando a fé que Ele produz em você. Ele está testando a sua estabilidade. Ele está procurando colocar você numa condição de você exercitar, ter domínio sobre as situações, ao invés de ser dominado pelas situações. Porque ele diz, sabendo que a provação da vossa fé, veja, não é sua, é da tua fé, uma vez confirmada, ou seja, ei, você não tem um pensamento positivo, você não está simplesmente falando palavras aleatórias, você está falando pela fé produzida pelo meu Espírito em você, e essa fé não vai vacilar, entra, ela sai, e uma vez que ela é confirmada, ela produz, aí sim, em mim, na nossa alma, a perseverança, que nada mais é do que a palavra hupomone, que significa estabilidade. Ou seja, no Novo Testamento, é a característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos que ela possa passar. Estabilidade. Eu não blasfemo, eu não reclamo, eu simplesmente permaneço confessando a verdade divina, até que eu alcance o outro lado da provação. E ali, alegria. Alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eu concluo assim, os resultados que nós obtemos para este poder, esta visão que Deus está nos passando, ela se conclui nos versículos 3 e 4. Veja bem, ora, a perseverança, ou seja, a sua estabilidade, deve ter ação completa. Ou seja, você não vai vacilar, você não vai parar, você não vai dizer outra coisa, você vai passar por ela, deve ter ação completa. Para quê? Para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Ou seja, para que vocês sejam completos. E quando eu sou completo, cheio do Espírito, eu passo pelas adversidades com alegria. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. E não somente Deus quer que você seja perfeito e inteiro, pleno, mas Ele também quer que você seja em nada deficiente. Não é maravilhoso? Eu vou terminar aqui. Eu quero que você guarde essa revelação em seu espírito. E no próximo, ame. Eu quero conversar com você um pouquinho mais e expandir esta visão para que eu e você possamos entender. Ei, existem muitos males ali fora, mas eu tenho uma certeza. Cairão 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus te dê paz no seu coração e grandes conquistas e vitórias. Muito obrigado.